os desafios que se colocam para nós todos, psicólogos, vão muito além da abordagem que nós estamos adotando e trilhando, da nossa própria experiência pessoal, mas principalmente por esse momento, né, tão trágico da vida nacional. E no momento que, do ponto de vista da pós-graduação em estrito sensu em psicologia, a área de humanidades está cada vez mais sendo alijada do processo, né, da ciência no país. Nos tiraram muitas bolsas da CAPES, todas as bolsas do CNPq, viu, Mauro? Perdemos todas. Conquistadas ao longo de 45 anos, agora vamos para 50 anos de programa, e sem que tenhamos perdido o mérito, mas por uma concepção de ciência e de valores éticos em relação ao desenvolvimento de ciência, que coloca a área de humanidades como uma área não importante, secundária, inclusive disruptiva para o desenvolvimento do país. Então, acho que a nossa responsabilidade, né, como psicólogos na academia na pós-graduação em estrito sensu, nesse momento, se torna muito urgente, muito significativa, e, nesse sentido, acho que é um momento que precisamos assinalar o que estamos vivendo nesse aspecto, né? Bom, faço aqui um corte. Vera, desculpa te interromper. Algumas pessoas estão pedindo, e realmente assim, o seu áudio está um pouco abafado. Não sei se seria possível você fazer alguma coisa em relação a isso, sabe? Ele está baixo? Será que se eu tirar o fone melhora? Espera aí. Melhora ou não? Melhora. Melhora? Melhorou significativamente. Ah, então é isso. Tirando o fone, acho bem melhor, inclusive. Bom, então vamos lá. O título, né, o tema que essa mesa trouxe é muito interessante, e eu escolhi falar um pouco sobre a relação terapêutica, mas a partir de uma expressão que nos é cara lá no grupo de pesquisa, que é o acontecer clínico, né? Na perspectiva da abordagem centrada, humanista, e também de um ponto de vista fenomenológico, que é como temos trabalhado as questões metodológicas e epistemológicas da nossa pesquisa, das nossas pesquisas. Bom, então, para que a gente possa conversar um pouco depois, eu diria o seguinte: não dá para a gente pensar num acontecer clínico, né, no encontro entre terapeuta e cliente, sem pensarmos que ele é um fenômeno intersubjetivo, por definição, né, e é desse ponto de vista que nós temos que pensar na relação terapêutica. Quando o Rogers falava de um clima facilitador do crescimento do cliente, que era alguma coisa que o psicoterapeuta almejava, né, e que ele pretendia gerar na relação com o cliente, ele também se dispunha a intencionalmente e de maneira bastante comprometida contribuir para que esse encontro entre ele e o cliente se realizasse. Mas não basta que o terapeuta se disponha e se intencione esse tipo de possibilidade, porque estamos num plano, então, em que, para que isso aconteça, dependemos do cliente compreender e sentir este tipo de encontro como tendo o outro, que é o terapeuta, como alguém significativo para ele. E talvez essa seja uma questão radical, né? Do ponto de vista de muitas das propostas terapêuticas que a gente tem no momento, e são bem-sucedidas, são eficazes, etc., muitas delas propõem um treinamento de técnicas que levem o terapeuta a conseguir levar o cliente a se envolver no processo e, de certa forma, submeter aquela proposta para que as mudanças possam ocorrer.
E no caso da nossa abordagem, da abordagem centrada na pessoa ou no cliente, a ideia é que a própria relação viabilize, né, um crescimento ao cliente, mas a partir da própria compreensão que ele tem e da sua retomada de autonomia. E, nesse aspecto, coloca-se para o terapeuta uma situação radicalmente diferente, porque ele tem que estar disponível, intencionalmente motivado, né, de um ponto de vista fenomenológico, conhecendo muito do que a psicologia nos fala e nos conta sobre desenvolvimento humano, sobre psicopatologia, etc., mas não há nenhuma certeza de que aquela relação com aquela pessoa, naquele tipo de acontecimento, seja transformador para o cliente, para ele, e, de alguma forma, para a comunidade que abriga essas duas pessoas que, naquele momento, representam a possibilidade do encontro entre pessoas, né? Então, nesse aspecto, existe uma disponibilização do terapeuta a partir de que ponto, né? Como é que o terapeuta se mobiliza para se encontrar com alguém que ele não conhece e que ele pretende estimular esta pessoa a entrar numa relação intersubjetiva que ajude essa pessoa a crescer? É aí que a gente pode dizer que se faz fenomenologia ao se fazer clínica psicológica, porque, de alguma forma, o psicoterapeuta vai entrar nesta relação, nesse desconhecido, com uma possibilidade de compreensão do outro apenas a partir de si mesmo e de uma certa universalidade, né, que a gente diria, pensando fenomenologicamente, por semelhança, né? Ele se dispõe a esse encontro e a essa intimidade numa relação com um outro que ele desconhece a princípio, mas para quem ele disponibiliza atenção, cuidado, a partir da empatia e da questão da semelhança que pode se dar entre ele e o outro. A possibilidade, então, de que ele se torne alguém significativo para esse outro, que é o cliente, é o grande desafio desta clínica humanista. Porque, se isto não acontecer, o projeto terapêutico não terá sucesso, né? Então, talvez essa seja uma questão muito importante para nós nos debruçarmos e debatermos, como é que se dá esse processo do terapeuta se tornar um outro significativo e importante para o seu cliente. E talvez aí resida a grande questão, né, do envolvimento da pessoa, do terapeuta, que o Rogers pensou a partir das atitudes, né? Ele tem que entrar nessa relação, o terapeuta, a partir de uma aceitação que se diz desprovida de condicionamentos, né? Ou estar diante do cliente de uma forma também singular, porque é tudo que ele pode ser nesse momento. Então, a despeito, né, do viés positivista que tanto é debatido em relação à abordagem centrada a partir das hipóteses que o próprio Rogers foi capaz de enunciar, né, a originalidade foi ter impedido, a partir da experiência clínica, ou intuído, né, que a presença do terapeuta, manifestada por meio de certas atitudes, constitui-se em elementos que vão ser vividos pelo cliente ou não, numa relação em que o convite que o terapeuta faz é de que o cliente entre num processo de imersão ou de submersão corajosa na sua própria subjetividade. Edith Stein, que é uma autora que temos estudado, né, com muito interesse e ainda tateando, vai dizer que quando dois seres humanos se olham, um eu está de frente a outro eu. Pode acontecer um encontro na porta da alma ou na sua interioridade. Quando é um encontro na interioridade,
então o outro eu se torna um tu. Acho que esta é a dimensão fenomenológica do encontro terapeuta-cliente que o Rogers intuiu e também trouxe à vida através das inúmeras sessões de terapia. Em um encontro desse tipo, as diferenças vão ser postas de lado, abrindo espaço para um acontecimento de transformação. Algo inteiramente novo que não estava presente quando aquelas duas pessoas, individualmente consideradas, estavam prestes a se encontrar. O psicólogo, por sua vez, vai se dispor a promover um encontro no qual seja possível ao seu cliente vivenciar suas potencialidades e limites, num processo relacional que vai impelir esta pessoa a quê? Nada mais do que a uma atenção em relação a si mesma, um cuidado em relação a si mesma. Ou seja, que o cliente possa se tornar suficientemente sensibilizado pela presença do terapeuta, que se transforma em alguém significativo para ele, afetivamente falando, a ponto desse cliente se interessar por si mesmo, fazer uma volta para se reconhecer nesta relação a partir da sua própria subjetividade. Assim, a gente pode dizer que a originalidade da abordagem centrada no cliente, no que diz respeito a esta relação, consistiu em enfatizar uma centração no outro como um percurso que guiava o psicoterapeuta num movimento intencional da sua própria consciência em direção à pessoa do cliente, mas que isso só é possível, né, se ele for capaz também de prestar atenção e centrar-se em si próprio. A gente, às vezes, retoma o que o Max Pagés tão brilhantemente colocou há tantos anos atrás, dos paradoxos não diretivos. E ele dizia, né, a centração no cliente nada mais é que uma atenção e uma centração atenta do terapeuta a si mesmo e à sua subjetividade. Assim, como diria Rogers, um ouvir criativo, ativo, sensível, acurado, empático, imparcial é algo imensamente importante numa relação. Ou seja, esta forma do terapeuta estar presente com a sua autenticidade significa um ato de coragem do psicoterapeuta que impele o cliente a também desenvolver a sua própria coragem para entrar em contato consigo mesmo. Então, a gente pode dizer que, num certo aspecto, esse determinismo que fica sendo discutido em relação à proposição rogeriana, da tendência direcional ao crescimento e ao desenvolvimento, e que sabemos todos nós que isso vem de uma matriz biológica e está muito bem justificada na teoria e tal, não implica, de um ponto de vista existencial, uma imobilidade, mas uma compreensão de que o ser humano vai se constituir, enquanto singularidade, num processo de vir a ser, que o impele, de qualquer maneira, a uma busca por autocompreensão, mas que essa busca por autocompreensão é motivada por vivências intersubjetivas significativas. Ele não busca a si mesmo, a não ser porque ele entra em relações intersubjetivas que são significativas para ele. Assim, o processo de relacionar-se com outras pessoas implica, paradoxalmente, encontrar-se consigo mesmo, num movimento de autoconstituição que possibilita a convivência com outras pessoas, ou seja, nesse ponto, enseja a formação daquilo que me parece hoje fundamental para a nossa sobrevivência humana, que é o sentido de comunidade, que a Edith Stein traz de uma forma muito interessante quando ela recoloca a comunidade como sendo uma forma de agrupamento de pessoas em que não se busca apenas que o coletivo
possa se beneficiar em detrimento das singularidades das pessoas envolvidas, mas, ao contrário, que só teremos uma comunidade quando as pessoas envolvidas naquele tipo de interação intersubjetiva também forem priorizadas em sua singularidade e não esquecidas em meio ao coletivo. Acho que esse é um ponto muito importante para a gente pensar de que relação intersubjetiva estamos falando, e, do ponto de vista da relação psicoterapêutica, ela é, talvez, radicalmente, né, aquilo que mais justifica a existência de um profissional chamado psicólogo. Porque, se não formos capazes de sensibilizar uma outra pessoa que chega combalida, fragilizada, buscando ajuda, porque perdeu o crédito em si mesmo ou nas outras pessoas que lhe são caras, se nós não formos capazes desse cuidado atento a nós mesmos, que mobiliza no outro esta mesma tendência a buscar a compreensão sobre si mesmo, então talvez nós não sejamos necessários, né, numa equipe de saúde mental, ou como profissionais, ou como pensadores e pesquisadores. Acho que esses eram os pontos que eu queria trazer para essa discussão, e, se for possível, a gente possa discuti-los para frente. Obrigada.